Oi para todos! Hoje o assunto é bem complexo, mas vou começar assim desse jeito mais fácil. O assunto de hoje é confissão, né? Ai, que medo! Gente, confissão. Vamos lá, eu vou dar o meu testemunho e como eu comecei na confissão. A primeira vez que eu me confessei, depois de muitos anos, vamos falar assim, depois de uns 18, 19 anos sem se confessar, essa parte é a parte negra da minha vida, que aí é uma outra história. E aí, eu confesso que ao ir para a confissão, eu não sabia o que confessar, como confessar. Eu tinha essa imagem que era o padre que não Deus que estava ali. A imagem que eu tenho hoje é uma outra imagem e também vou explicar o motivo dessa outra imagem. E fui de qualquer jeito, não fiz exame de consciência, estava arrependida, queria mudar de vida, queria conversão, mas não me preparei para a confissão porque eu não sabia o que era se preparar para a confissão. E aí fui de qualquer jeito, e aí fui que fui, né? Hoje, né, minha conversão foi em 2019, começo de 2019, o começo da minha conversão. Hoje nós estamos em 2023, então, ou seja, uma longa caminhada aí, e de estudo também. Então hoje eu posso falar com vocês o seguinte, para se confessar, se preparem, né? O que é se preparar, Carmen? Fazer um exame de consciência. Primeira coisa, tem que haver arrependimento, né? Você se arrependeu do que você fez daqueles anos de pecado, ou daquele tempo de pecado, ou deste momento, pode ser o agora, né? E se arrepender, depois faça um bom exame. Não corra deve-se correr para confissão, claro, mas assim, faça um exame anotando. Hoje existem formulários, eu vou tentar achar e deixar aí na descrição, formulários com perguntas que você pode responder e vai meditando aqueles pecados, né? Porque os pecados têm consequências. Cada pecado tem uma consequência deixada daquele pecado. Então, medite sobre os pecados. Então, vá meditando sobre os pecados, né? Aqueles pecados cometidos, sobre suas consequências. Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você tem alguma coisa, tô com alergia a alguma coisa. Se você, por exemplo, cometeu um pecado de adultério, tá? Uma coisa... Pecado grave, tá, gente? Uma coisa é você cometer o pecado de adultério com uma pessoa solteira, que já é um pecado grave. Agora, imagina a consequência desse pecado grave sendo cometido com um homem casado ou com uma mulher casada, né? Então, vocês entenderam que cada pecado cometido tem consequências e gravidades deste pecado e deixam rastros. Então, é importante esse exame de consciência e vá anotando, deixe escondido, num lugar escondido e vá anotando faça um bom exame de consciência, né? Para você não esquecer no ato da confissão. O segundo ponto que eu quero lembrar também é que a confissão, né, em si, ela é o sacramento da reconciliação. Você se reconcilia com Deus, com nosso Senhor. É aí que vai te dar a paz, o estado de graça. O que é o estado de graça? É você estar em paz, em amizade com Deus. Então, a confissão é isso, né? É muito importante, gente. Se vocês souberem o tanto que a confissão é importante, tem que se observar muito, muito, muito no exame de consciência, né? Se você está ferindo os 10 mandamentos da lei de Deus, para quem não
Para quem confessa sempre já sabe isso. Agora, para quem não se confessa, né? Pegue os 10 mandamentos, vá olhando. Peraí, amar a Deus sobre todas. Esse é difícil, mas vai olhando, né? O que você está fazendo em cada item. Os 5 mandamentos da lei da igreja, né? Esses são importantíssimos também. E aí você vai fazendo o seu exame de consciência aos poucos, anotando, sendo paciente com você próprio. É engraçado, quando eu fiz isso a primeira vez, eu chorei muito, mas muito. E uma coisa muito importante que eu sempre falo, né, para as pessoas e que é uma lindeza isso que nós temos e não usamos. E essa ferramenta que nós não usamos, quem que é? A intercessão, né? Eu peço sempre, quando eu vou fazer uma confissão, eu peço a intercessão e que esteja do meu lado, o meu anjo da guarda que sempre está, mas não, é bom, ele ama que nós temos essa intimidade, quando temos essa intimidade com ele. Então, chame ele. Por favor, venha, meu anjo da guarda, me ajude, ilumine minha cabeça, peça ao Espírito Santo, faça uma oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem, conduza a minha mente, conduza os meus erros, dê claridade, me dê a luz para me enxergar os erros, que eu possa fazer um bom exame de consciência, né? E também Padre Pio, inclusive, em todas as confissões, eu chamo ele, vem cá comigo, me ajude, fale no meu ouvido, porque, gente, eu aprendi isso, é de uma riqueza, que vocês não fazem ideia dessa riqueza, dessas intercessões. E fazendo tudo isso, é claro, né? Depois de haver arrependimento, exame de consciência, aí eu procuro um padre. Levo o meu papelzinho e aí eu vou até o padre, né? Aí eu entro que eu comecei a falar lá atrás. Uma certa vez, logo no começo, eu tinha essas dúvidas sobre, mas o padre é um ser humano, né? Eu não entendia nada do catolicismo e nada do que eu entendo agora. E que ainda preciso entender muito, tá, gente? Entendam isso. E aí, no ato da confissão, eu estava olhando para o padre e vou confessar para vocês, tá? Eu vi uma transfiguração. E ali eu vi que não era o padre que fica ali. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas depois disso, não que eu duvidasse, assim, eu tinha aquela coisa, né, na cabeça. Depois disso eu tive a certeza absoluta e falo com todos com quem eu converso que quem está ali no confessionário te dando a graça, porque isso é uma graça, né? Da reconciliação com Deus, é Jesus. Ele está ali. Existe um filme maravilhoso, um filmezinho que retrata isso. Depois também, se eu achar, eu coloco aí como indicação. E posso falar com vocês uma coisa? Quando vocês se reconciliam, entra um estado de graça, aí entra a comunhão também, né? Porque quando você comunga, Jesus está com você. Você imagina, eu fico imaginando, tem pessoas que comungam, olha a gravidade disso. Pessoas que comungam em pecado mortal, né? Estão em pecado, vão lá e comungam. Ela está inebriada com lama, estão sujas, né? Entre aspas, estão imundas com a lama do pecado. Como que Jesus vai dar uma graça, vai fazer obras, vai entrar na vida dessa pessoa, né? Pelo contrário, ao ela comungar, ela está pecando 100 vezes mais. Ela está insultando a Jesus, né? Porque ela não está limpa, ela não está preparada. Como que ela vai receber a comunhão? Então, eu falo com vocês, se confessem,
né? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer. Você quer ir para o céu? Você aí quer ir para o céu? Então conheçam a igreja de verdade, né? Conheçam, vivam para amar a Deus, para conhecê-lo. Ele está esperando por vocês lá no confessionário. Ele espera. Você não entende como ele fica alegre com isso, como cada gota daquele sangue de Jesus derramado na cruz para te salvar, né? Para salvar os seus pecados. Ali ele te carrega no colo, te coloca no mais alto, né? Degrau, te mima, tem orgulho de você, né? Então não se preocupe com o padre, não. O padre ali, esquece o padre. Ele ali é só um canal. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não tenha medo, tenha coragem. E o medo, aliás, significa que o pecado é pior ainda, né? Porque se você tem medo de falar um pecado, pode ter certeza que ele é o topo da sua anotação. Um grande beijo, fiquem com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei! Beijo a todos!